Olá, terceiro ano, nós vamos passar para vocês aí alguma orientação sobre a semana 4 do PET 2. O eixo temático dessa semana 4 é a cultura e a política na construção do Estado Nacional Brasileiro, entendendo aí esse período de 1822 até 1930. O tema da semana 4 é a Lei de Terras de 1850. Logo de início, nós já temos a corriqueira saudação, meu caro estudante, minha cara estudante, que vamos ver nessa semana. Nessa semana, você vai reconhecer que a grande desigualdade que atinge as populações afrodescendentes no Brasil atual, está fortemente relacionada à Lei de Terras de 1850. Essa legislação, na contramão de uma reforma agrária, tornou praticamente inviável aos pobres, leia-se negros libertos, negros, os mestiços, os indígenas e também os quilombolas, tornou inviável a propriedade da terra, o que trouxe insegurança, o que trouxe desamparo a todas essas populações. A Lei de Terras de 1850, caminho para a ampliação das desigualdades social no Brasil. No mesmo ano em que foi instituída a Lei Eusébio de Queiroz, abolindo o tráfico de escravizados, foi publicada também a Lei de Terras. Então há uma coincidência histórica aí. A data 1850 ela se refere tanto à Lei Eusébio de Queiroz, que abole o tráfico de escravos, proíbe o comércio de escravos, tanto quanto a Lei de Terras, que vai trazer consequências importantes para a distribuição de terras no Brasil. Até aquele momento, ou seja, até aí 1850, um indivíduo poderia comprar uma terra desocupada e ter direito à posse da terra. Ele poderia cultivar essa terra desocupada e ter direito a ela. Então a terra era de quem chegasse primeiro, ou pelo menos de quem tivesse força militar para manter a ocupação daquela terra. Na prática, a Lei de Terras de 1850 e toda essa prática também acontecida antes favorecia os grandes fazendeiros, que contavam com recursos financeiros para adquirir as terras e, ao mesmo tempo, tudo isso desfavorecia aqueles que não tinham posses. Além disso, um decreto de 1854 regulamentou a Lei de Terras, determinando a medição, a legalização das posses e o registro das propriedades. Então, a pessoa que tivesse uma terra a partir dessa data, ele teria que ir no cartório para medir, para legalizar e para registrar essa terra. O problema das populações mais pobres, que o valor para registrar a propriedade era excessivamente alto. Era excessivamente alto, então, para os pequenos e médios proprietários. E tudo isso vai levar muitas pessoas de pouca renda a perderem as suas terras. Os historiadores, em sua maioria, defendem que essa lei preparava o Brasil para o fim do trabalho escravo, impedindo aí que os ex-escravizados e imigrantes tivessem acesso à terra, ou seja, privava-os de se tornarem pequenos agricultores. O que isso vai acarretar? Sem a possibilidade de produzir para sua própria subsistência na sua própria terra, esse pequeno produtor, esse desprovido de recurso financeiro, ele não tinha como sobreviver.
somente conseguiria sobreviver se trabalhasse para os grandes latifundiários. Partindo então desse pressuposto, a Lei de Terras de 1850 perpetuou uma cultura do latifúndio. O que é o latifúndio? A grande propriedade de terra, bem como difundida no período colonial. Uma de suas principais consequências foi a dificuldade criada para o acesso à terra pelas camadas mais pobres da população e pelos imigrantes. Todos esses, os mais pobres e os imigrantes, se viram obrigados a trabalhar nas grandes fazendas de café. Na medida em que elevou o preço da terra, exigindo também o pagamento à vista em dinheiro no ato da compra, a lei contribuiu para manter a concentração fundiária que marca a realidade brasileira até os dias de hoje. Logo em seguida, o texto nos apresenta algumas charges essas que vão criticar essa posse de terras por parte dos grandes latifundiários. Veja a figura. O pai segura a mão do filho, provavelmente um agricultor, pois está com uma enxada sobre as costas, e diz: Até aonde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. E pode até aí estar fazendo aí uma correlação com o desenho, o filme O Rei Leão, quando também tem uma cena parecida. Na segunda charge aí, vocês vão perceber que existe uma família sem terra, pois a moça, a mãe, está carregando aí uma trouxa de roupas, demonstrando que eles não têm propriedade. E o menino pergunta ao pai: Mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? E eles veem essa propriedade toda dividida. A propriedade se chama Propriedade do Senhor Todos da Silva, e ali tem um pedaço para o Silva Júnior, um pedaço para o Silva pai, um pedaço para o Silva avô, e assim em diante. Na seção Para Saber Mais, da página 158, você vai achar sugestão de documentário, sugestão de livro, sugestão de texto, sugestão de videoaula e sugestão de site, todos eles mencionando e explicando ainda mais o que foi a Lei de Terras.